são, né, os problemas que realmente decorrem do fato de você dormir mal? E assim, o primeiro que a gente lembra para falar, né, é o ganho de peso. Né? As pessoas que dormem mal tendem a ganhar peso. Por quê? Porque durante o sono, o nosso organismo produz um hormônio que é chamado de leptina. Esse hormônio, ele é responsável pela saciedade durante o dia. Então, se você não dorme o suficiente, você não produz esse hormônio, ou seja, você vai ter uma tendência a sentir mais fome durante o dia. Além disso, quem não dorme bem produz uma substância chamada grelina, que reduz o gasto da energia do corpo. Olha só, eu deixo de produzir um hormônio que diminui a gordura e produzo um que acaba fazendo o contrário, né? Não queimando a energia extra que a gente tem no corpo, não queimando a gordura. Bom, essas duas alterações fazem com que as pessoas sintam fome, lógico, né, durante o dia, e demore mais para digerir os alimentos, desencadeando aí o ganho de peso. É daí que vem o ganho de peso de quem dorme mal. Uma outra coisa, o sistema imunológico também fica afetado pela pouca quantidade de sono ou pela má qualidade do sono. Quem dorme mal tende a ter mais resfriados, gripes, infecções e outras patologias, né? Por quê? Uma pessoa que não dorme bem não produz a quantidade necessária de leucócitos, que são lá os nossos soldadinhos, né, que protegem o nosso sistema imunológico. Poucos leucócitos, mais infecções, gripes, resfriados entrando. Uma outra coisa, alterações importantes no funcionamento do metabolismo. Quando alguém não dorme bem durante a noite, ela também tem essas alterações de metabolismo. Gera cansaço, ansiedade, dor no corpo, aumento da fome, né? Um metabolismo desregulado, ele gera uma série de sintomas que a gente às vezes nem relaciona com isso. Né? De repente você tem um cansaço acima do normal e pensa que é só porque não dormiu bem. Não é só isso. O metabolismo vai se desequilibrando ao longo do tempo pela falta de sono compensador, um sono que realmente repare o cansaço do dia. Que mais? Envelhecimento precoce. Agora pegou, hein? A gente não quer envelhecer, a gente quer ficar sempre com a carinha novinha o tempo inteiro. Quem dorme mal envelhece mais rapidamente, mais cedo, né? Pelo menos tem a aparência do envelhecimento mais cedo. Por quê? Porque durante o sono nós produzimos a melatonina, que é um hormônio que atua nas funções calmantes e reparadoras da pele, né? Então a melanina é aquela que deixa a pele da gente bonita, viçosa, como os antigos falavam, né? Mas se você não dorme bem, você não está produzindo melatonina no tanto certo, né? Isso mesmo. O que mais, Sandra? Bom, alterações de humor, que é o que a gente chama para a questão de ansiedade e depressão. Então, a gente diz o seguinte, que a falta do sono faz com que o nosso cérebro não descanse como deveria. E essas alterações de humor, que a gente chama, no caso grave, né, de ansiedade e de depressão, também vem aquela irritação, aquela coisa que parece uma hipersensibilidade, tudo isso acarretando problemas, inclusive, na relação, porque o humor está diretamente relacionado à forma como eu estou nas relações com as outras pessoas. Perda de memória, né? Isso é uma das coisas muito frequentes que as pessoas têm reclamado bastante e a gente muitas vezes não faz o link que isso é porque a gente tem dormido mal já há algum tempo. Quando a gente dorme, o nosso cérebro trabalha para transformar as nossas memórias, aquilo que a gente viveu, né, no dia, em memórias de longo prazo. E isso fica registrado lá numa parte do nosso cérebro que é importantíssimo. E quando o sono não é adequado, essa função, ela fica meio que falha, como se ela não estivesse rodando em 100%. Então isso faz com que os acontecimentos recentes não se tornem uma memória de longo prazo. E por isso que a gente começa a ter pequenas falhas de memória, né? Não sabendo muito bem se aconteceu, se não aconteceu, lembrando vagamente. E uma coisa importantíssima que muita gente que sofre de ansiedade tem muito medo é de infarto. E olha só o que a insônia faz. Ela desregula a pressão arterial. Noite mal dormida faz com que o nosso organismo fique num constante estado de alerta, portanto, com a pressão mais elevada. E essa situação, né, sendo seguidamente acontecendo, ela faz com que venha realmente uma hipertensão
estabelecida. É como se o organismo só funcionasse mais com a sua pressão um pouquinho mais elevada. Se é 12 por 8, vai começar a funcionar 9 por 14, 10 por 14. Então, a gente já vê um pico a mais de uma hipertensão. E aí, se numa crise de ansiedade, isso vai ainda mais acima. E aí, realmente, acaba dando mais medo ainda das pessoas de ter alguma coisa no coração, né? De sofrer algum problema. Então, a ansiedade, ela não causa problema no coração, mas a insônia causa problema na pressão arterial diretamente. E aí, se você já tem uma predisposição, né, porque é uma questão genética também a hipertensão, você precisa ficar mais ainda atento com isso e realmente estar buscando ajuda para estar com isso equilibradamente. Então, o que a gente pode dizer? Que a insônia não é mera inconveniência, é realmente um distúrbio associado que tem risco de morte, doença cardiovascular, depressão, obesidade, hipertensão, fadiga e ansiedade. E nos quadros mais crônicos, ela pode estar relacionada inclusive com acidentes, né? De automóveis, acidentes domésticos e no trabalho, porque o nível de atenção, quem está com sono, né? Que é a sonolência, ou quem está cansado, fica realmente reduzido. E aí corre-se o risco de se machucar.